de computador, pronto. Ah, começamos, hein? Mais um encontro. Se eu não errei nas contas, aula 29. Ah, pode ser que eu tenha errado nas contas, eu tenho umas certas dúvidas aqui, mas se não é, é por aí. Desde o dia 2 de abril estamos juntos aí nessa nossa caminhada. Vamos fazer aqui a nossa abertura. A Sandra Curado gentilmente se colocou aqui à disposição para fazer aqui a abertura. Vamos lá, Sandra, obrigado. Então, assim, agradecidos que estamos pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos. Vamos nos equilibrando, nos acalmando e cumprimentando, primeiramente, nossos mentores individuais, aos mentores desse nosso encontro e toda a espiritualidade presente entre nós. E vamos nos elevando, chegando ao Reino Dourado de Ismael, onde nos banhamos com sua luz dourada no nosso frontal, abrindo o nosso frontal para que assimilemos os ensinamentos dessa tarde. De Ismael chegamos até Maria de Nazaré, a quem rogamos que nos envolva com seu manto sagrado de luz e amor. E junto de Maria chegamos até Jesus, nosso mestre amado, a quem agradecemos as lições de amor e caridade. E juntamente de Jesus, de mãos dadas, vamos até o Criador. E de joelhos agradecemos a dádiva dessa reencarnação e a oportunidade que nos está sendo dada, Pai. Que possamos ser dignos dessa oportunidade, tendo como norma de conduta o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E dando aqui um oi aqui para a Liliane, para a Edi Sentim. Tudo bem? A Edi, tudo bem? Espero que também esteja tudo bem com vocês. A Ide também está aí, o Ari está chegando, a Rosina, a Elza, a Sueli. Nossa, todo mundo aqui hoje, gente. Hoje caiu o balão aqui. Muito bom ver todos vocês aqui. Só pedindo para vocês desligarem os microfones, que nós vamos começar aqui a nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre muitas passagens do Evangelho. Isso vai ser legal. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês a tela. E a nossa... Primeiro, sempre falando aqui do canal, onde a gente sempre está hospedando todo o conteúdo, seja aí do podcast, seja das nossas aulas, seja das exposições, então tudo está lá no podcast. E eu esqueci de falar um negócio importante do podcast da semana passada, do Allan Kardec, da parte 2, para quem está fazendo o curso mediúnico, porque nesse podcast fala muito da mudança de Kardec em relação à possessão, porque tem aquele cisma, né? Que não se pode ter o mesmo espírito, um espírito errante não pode entrar no corpo, porque já tem um espírito, né? Então, Kardec muda isso, muda essa compreensão, ele vai arrumar isso lá na Gênese, mas o professor conta toda essa história aqui. Então, para quem está fazendo curso mediúnico, ou tem alguma dúvida sobre essa ideia da possessão e incorporação, vale muito a pena dar uma olhadinha aqui nesse podcast. Tem a aula passada, está lá no YouTube, tem a exposição falando sobre paz que eu coloquei na sexta-feira, fazendo até uma homenagem ao John Lennon, e a última parte da entrevista sobre Allan Kardec também já está disponível, tanto no YouTube quanto lá nos tocadores de áudio. Nós encerramos, fazemos aqui uma conversa sobre a Gênese. Aliás, falando sobre a Gênese, semana que vem vai ter uma aula especial com o Alexandre Caldini, aqui no nosso encontro na quarta-feira. Ele vai falar muito sobre essa ideia da transição que nós estamos passando e em cima do último capítulo da Gênese. Então, ficam todos vocês convidados aqui para a semana que vem, esse encontro com o Alexandre Caldini, que é autor, vocês sabem, dos livros, né? A Morte na Visão do Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, e ele fez uma apresentação muito interessante, e aí eu convidei, ele topou na hora. Então, semana que vem vai ser uma aula especial, e aí vocês podem convidar todo mundo, chama o pessoal do Mediúnico, familiares e tal, para nós estarmos aqui juntos, acompanhando essa aula especial aí do Alexandre Caldini. E a última é que quem for, deixa eu só ver se está funcionando isso aqui. Não está funcionando, claro. Nunca funciona quando eu quero. Mas tem ainda... Deixa eu só interromper aqui, que eu acho que está dando um pau. Começamos cedo, inclusive, né? Vocês percebem que normalmente isso é pelo segundo, terceiro slide, mas hoje já resolveu logo de cara aqui. Vamos tentar mudar aqui um negocinho para ver se isso acerta. Deixa eu só desligar um treco aqui e ver se isso melhora. Mas eu queria mostrar para vocês uma última coisinha que é legal. Quem é assinante da Ceareiro, não sei se tem alguém aqui que é assinante da Ceareiro, já está recebendo esse último número. Vamos ver se isso aqui funciona. Já está. Está aqui, peraí. Opa. Essa capa aqui, fake news,
A editora do Ceareiro ouviu o podcast 17 sobre fake news, que nós fizemos, e ela pediu para fazer a matéria. Então, quem é assinante do Ceareiro, essa matéria aqui, sobre fake news espirituais, falamos também sobre Paulo, falamos sobre Maria Madalena, é em cima de um podcast que nós fizemos, que é o 17. Então, quem for assinante já deve estar recebendo aí. Fica aí essa dica. E quem, de repente, quiser o texto e tudo mais, é só me procurar no privado lá no WhatsApp, que eu passo para vocês sem nenhum problema. Tá legal? Bem, hoje nós vamos terminar aqui esse capítulo 7, Os Pobres em Espírito, a parte 2. E aí eu coloquei essa imagem porque é uma imagem bacana, uma imagem interessante, que é a ideia de você compartilhar. Assim, compartilhar até um guarda-chuva num dia de chuva, às vezes a coisa está difícil. É muito simbólica essa imagem, eu achei muito bacana. Você vê a felicidade, a alegria deles nessa ideia de humildade, uma ideia de caridade, uma ideia de estarmos todos juntos, estamos iguais, podemos passar pela mesma tempestade, mas um ajuda o outro. Então essa é um pouco a ideia dessa imagem que eu achei muito bacana. Temporal, né? Se pudesse estar chovendo assim em São Paulo, esse calor, né? Bom, a nossa bibliografia é a de sempre, é o Evangelho segundo o Espiritismo e a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar tudo o que é no capítulo 7. Um monte de livro aqui, gente, então por isso que eu estou um pouco atrapalhado. Todo aquele que se eleva será rebaixado, é o item aqui do capítulo 7, bem-aventurados os pobres em espírito, os felizes os pobres em espírito, e Kardec abre esse item, o item 3, o item 4 e o item 5, com 3 passagens do Evangelho. E um deles é essa aqui, que é mais ou menos uma simulação, tá? É Jesus participando de um jantar, e aí vai falar daquela história dos primeiros lugares que está aqui nessa descrição de Kardec. Mas eu vou começar pelo primeiro mesmo que ele fala, e eu vou estar sempre lendo a Bíblia Pastoral, a nova Bíblia Pastoral. Eu não vou seguir a descrição do Kardec, mas se alguém quiser seguir, não tem problema. Acho que até pode ser bacana. Mas eu vou seguir a Bíblia Pastoral, primeiro porque o texto é um pouco mais gostoso para ser lido, né, para ser ouvido. A Bíblia Pastoral tem essa característica. Então, a primeira delas está em Mateus, capítulo 18, que ele fala das crianças. Então, ele fala o seguinte, está lá no capítulo 18, nessa hora os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta, por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Então, não estamos falando especificamente de criança, como vocês podem imaginar. Estamos falando de uma outra questão, que é a questão do quê? De sermos humildes, sermos pessoas com uma outra cabeça. Nós vamos ver isso mais para o final das 3 passagens, nós vamos explicar um pouquinho, porque essas 3 passagens elas estão meio interligadas, tá bom? E como vocês percebem, deu problema de novo aqui na nossa apresentação. Então tem essa primeira questão, que está lá em Mateus, capítulo 18. E agora eu vou tentar de novo fazer esse negócio reinicializar e vamos ver se esse negócio aqui funciona. Então, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 3. A segunda passagem é muito interessante. Ela também está em Mateus, no capítulo 20. O que acontece lá? Vocês estão vendo que tem uma senhora aqui ajoelhada, e esse senhor aqui no meio é Jesus, nessa pintura. E essa senhora é a senhora Zebedeu, que é a mãe de João e de Tiago, que estão lá atrás, né? O pintor colocou os dois perto da mãe, ela está ajoelhada. Por que ela está pedindo para Jesus? Eles não entendiam muito bem o que era essa ideia do reino de Deus. Eles achavam que Jesus ia comandar o Estado, ia ser um governante, como eles estavam acostumados, eles não entendiam que a ideia era mais espiritual. Então,
Zebedeu chega para Jesus e pede, olha, eu gostaria, quando chegar ao reino, que você coloque um filho meu à sua direita e o outro à sua esquerda. O que ela está fazendo? É o famoso QI, né? O quem indicou. Né? Naquela época já existia isso, com outro nome, provavelmente, ou nos dias de hoje, a famosa carteirada. E ela pede isso para Jesus. Jesus chega para ela e fala, você não sabe o que você está me pedindo. Você não tem noção do que você está me pedindo. É uma coisa muito complexa. Mas vocês percebam que tem aqui os outros 10 discípulos estão aqui do lado. Eles estão com uma carinha muito brava, não estão? Eles não estão gostando muito dessa conversa. E aí, Jesus percebe que tem alguma coisa errada acontecendo. Eles percebem que eles ficaram meio desconfortáveis. Como assim esses dois vão ficar um à direita ou à esquerda de Jesus? Não faz sentido. E nós, né? E aí Jesus chega para eles e explica, falando o seguinte, olha, quando os 10 ouviram isso, estou lendo aqui da Bíblia Pastoral, capítulo 20, Mateus, né? Quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e os grandes impõem a sua autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem de vocês... não será assim, ao contrário, quem de vocês quiser tornar-se grande, seja aquele que serve a vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de vocês. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Então, aqui tem uma outra lição muito importante, ele falando, olha, não vamos ser como essas pessoas que brigam pelo poder, não é essa a ideia. Então, qual é a ideia? É estarmos sempre juntos, todos nós iguais, num processo de interação, e ele fala mesmo, olha, eu mesmo que sou Jesus, não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir, e no caso ele fala que dá a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus dizendo assim, olha, eu vim aqui para trabalhar, eu estou igual a vocês. E isso depois em João tem tem uma questão muito simbólica, que é o famoso lava-pés, que nós já falamos em aulas anteriores, mostrando que todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Então essa é uma outra passagem que está lá, que Kardec destaca muito, muito em relação à ideia da humildade, e para nós mudarmos um pouco aqui o nosso olhar em relação a essas questões materiais, de poder, de acharmos que nós temos muito mais, somos melhores do que realmente somos. E a Lu, depois, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Bem, e aí tem a terceira passagem, essa está em Lucas, que é muito divertida e tem muito a ver com essa questão aqui que nós já vimos, assim, acho que nós já estamos meio acostumados com essa ideia, né? Chegou agora e já quer sentar na janelinha, né? O cara vai entrando achando que é o rei da cocada preta, vai assumindo aqui o seu lugar, achando que ele está mandando, que ele, enfim, ele tem direito a ficar sempre nos melhores lugares. Ou como essa imagem aqui, muito engraçada, esse meme aqui da Audrey Hepburn, que fez, como vocês sabem, bonequinha de luxo e tal, essa atriz, fizeram um meme falando o seguinte, olha, só observando esse povo chegando agora e já querendo sentar na janela. Não é uma boa prática, não é uma boa prática. E isso fica muito claro em Lucas, que é o terceiro item que Kardec nos coloca, que quando Jesus está participando de um banquete, está em Lucas capítulo 14, os lugares no banquete. Então, o que acontece o que Jesus fala para essa turma lá? Ele fala o seguinte, Jesus contou aos convidados uma parábola, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes, quando alguém convidar você para um casamento, não se ponha no primeiro lugar. Alguém mais importante que você pode ter sido convidado por ele. E quem convidou você, lhe dirá, dê o lugar para ele. Dê o lugar para esse. Então, todo envergonhado, você terá de ocupar o último lugar. Ao contrário, quando você for convidado, ocupe o último lugar. Assim, quando chegar aquele que o convidou, lhe dirá, amigo, venha mais para cima. Isso será para você uma honra diante de todos os convidados. De fato, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E essa frase aqui, gente, nessa ideia, que parece uma coisa muito corriqueira, banal, ensinamento, né? Parece uma coisa assim, tranquila assim, de entendimento, mas há uma chave de compreensão nessa frase aqui, todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, que dentro de uma ótica espírita, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é muito reveladora. Eu acho até que ela é uma revelação bombástica para nós. O que Jesus quis dizer com essa informação dentro de uma ótica espírita? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, como vocês sabem, nós vimos em aulas anteriores, Lucas tem sempre
um olhar mais em relação às questões sociais. E Lucas, sendo Lucas, ele coloca aqui no final, dizendo o seguinte: isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus disse então a quem o havia convidado: quando você oferecer um almoço ou jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque esses poderão, por sua vez, convidá-lo também. E essa já será para você a recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você será feliz, então, porque esses não têm com que lhe retribuir. E você será recompensado na ressurreição dos justos. Ou seja, você vai ter o quê? Você está conquistando tesouros no céu. Então, Lucas, sendo Lucas, só coloquei essa parte aqui para vocês verem como realmente Lucas tem essa preocupação muito com a questão social, com a questão da injustiça social. Ele aproveita o final dessa parábola e acrescenta essa informação. Bem, o que essas três histórias, esses três fatos contados por Jesus e até mesmo essa parábola tem em relação ao pobres em espírito aqui que nós estamos vendo? Nós já falamos um pouquinho, dei algumas pinceladas, mas vamos ver o que Kardec fala. Porque Kardec é o que nos dá a chave da compreensão para todas essas questões envolvendo o Evangelho. Então vamos lá ver o que ele fala. No item 6, Kardec diz o seguinte para nós: esses ensinamentos decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração. Então não é porque é a criança, é a ideia simbólica da criança, porque nós sabemos que crianças, a gente não sabe exatamente a parte espiritual. Ela é uma criança porque é uma situação de evolução, mas o espírito é um espírito antigo, então não é exatamente essa a conotação. A conotação é simbólica de uma criança de ter uma visão, uma ideia de mais de simplicidade. Tá? Então é essa a explicação aqui que Kardec está nos colocando em relação à primeira passagem. E ele continua, ele fala o seguinte: a pessoa que desencarna, porque acho que esse é o grande ponto aqui para nós, né? Nada mais, essa pessoa que desencarna, nada mais possuindo senão isso, ou seja, riquezas, glórias. Se você não melhorou alguma coisa internamente, se você não tem mais o que levar, você vai ter o quê? Só lá. Você tem a riqueza, as glórias, as coisas que você conquista, o poder, tá, beleza. Só que quando você chega ao outro mundo, chega ao mundo espiritual, você vai estar privado de tudo isso. E aí ele fala o seguinte: você vai estar privado como náufrago, que tudo perder, até as próprias roupas. Ou seja, chega lá sem nada, não tem um centavo, não tem um pelinho, você não leva coisa alguma. Mas vai conservar o quê? Se você não faz a sua reforma interior, se você não vai atrás dessa ideia da humildade, da caridade, ser uma pessoa melhor, passar pela transformação moral, o que você vai levar para lá? Você vai continua levando o orgulho, né, que mais humilhante eles tornam a nova posição, porque imagina, cadê as pessoas? Cadê as honrarias? Onde eu estou? A gente lembra até, acho que naquele filme do André Luiz, o André Luiz toda hora querendo mostrar que ele era um médico, que ele fazia, acontecia e tal, e aí ele demorou um tempo para entender que a situação era um pouco diferente, ele não estava com aquela bola toda naquela situação, ele tinha que aprender, ele teve que passar por um processo de retirada daquele orgulho lá no plano espiritual, entender e compreender um pouquinho mais algumas questões que ele não tinha entendido. Então, quando nós fazemos a nossa reforma interior, nós vamos levar o quê? Também vamos levar as nossas virtudes para o lado espiritual. Então, por isso que é importante toda essa preocupação e essa insistência de Jesus em falar várias questões para nós mudarmos, seja a parte do perdão, seja a parte da caridade, seja a parte de combatermos aqui nosso apego às questões materiais, porque tudo isso nos leva como náufragos para o outro lado do lado espiritual. Então, essas três passagens, elas meio que nos dão essa dica. Poxa, vamos ter aí, atingir uma simplicidade que nem a das crianças, vamos tomar cuidado e não querer aparentar que somos mais do que realmente somos, ou ficar brigando por questões de poder, ou de repente brigar aqui para termos aqui, ficarmos sempre no melhor lugar, estarmos sempre em evidências com a nossa arrogância e tudo mais. Então é isso que Jesus está nos colocando e o Kardec está nos apresentando.
Então ele fala aqui, não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer em outras encarnações. Aqui está a grande questão. Aqui eu achei sensacional. Kardec, ele é muito claro aqui. Então, por que você vai ser rebaixado? Porque se você for um prepotente nessa vida, um orgulhoso, né? Uma pessoa que tem tudo, tem o poder, quer mostrar para todo mundo que ele é o melhor e tal, o que vai acontecer com você numa próxima vida? Você vai ter essa mesma oportunidade ou você vai vir na parte de baixo? Então, é isso que Kardec está falando, e eu achei uma revelação bombástica essa, porque não parecia ser uma coisa assim tão lógica, mas ele afirma de alguma certa forma, ele é um pouco cuidadoso, mas se vocês olharem aí esse item, vocês vão ver, olha, se você começar a se colocar acima dos outros, se você não quiser ser obrigado a descer numa próxima encarnação, acho melhor você começar a rever seus conceitos, porque na próxima, você que hoje é poderoso e tudo mais, você pode vir como um miserável, privado de todas as situações, problemas de saúde, enfim, uma série de questões aí que Kardec coloca. Então, por isso que aquela frase é uma frase interessante. Poxa, você fica se exaltando, cuidado, que você poderá ser humilhado. Então, é essa ação e reação, essa causa e efeito, que nós também temos que tomar cuidado e que eu achei interessante e estou destacando aqui para vocês. Bem, como nós falamos muito sobre Jesus e tudo mais, e esse evangelho, já falei para vocês, ele é muito focado realmente nos estudos aí dos evangelhos sinóticos, ele abre pouco espaço para Paulo. Tem essa frase de Paulo, que eu quero terminar aqui a nossa conversa, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Ele fala o seguinte, olha, por causa da bondade de Deus para comigo, Paulo, me chamando para ser apóstolo, e vocês sabem toda a história de Paulo, então por isso que ele está dizendo isso, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Olha só, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, essa aqui é um conselho muito bacana de Paulo, para nós compartilharmos, refletirmos juntos, fazermos aqui, né, essa autoanálise, esse autoconhecimento, ver se de repente nós não estamos nos achando realmente melhores do que nós realmente somos, lembrar um pouco de Santo Agostinho, lá na questão 919, fazer aquele pensamento, puxa, fazer aquele balanço do dia, dos nossos comportamentos, será que não estamos exagerando, será que nós não estamos achando que somos o rei da cocada preta, enfim, essa é uma questão aqui para a nossa reflexão. Mas se vocês acham que tudo isso acabou, não, vocês estão enganados, porque agora vem a parte da Lu Fávaro. Lu, vamos lá, o que você me conta aqui, Lu? Vamos ver se ela Vamos liga. Lá, boa tarde a todos, que a paz do Mestre continue a nos envolver. E nós vamos dar aqui uma continuidade de tudo aquilo que o Antônio, né, acabou de colocar para nós. E nós estamos no capítulo... Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item 11 nos traz o orgulho e a humildade. Então, nós trouxemos aqui alguma coisa para falar a respeito, que está aqui no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item é: quem são os ricos de espírito? E essa figura do tio Patinhas nos remete, né, a pensar o quê? Do jeito que ele era avarento, que ele gostava muito só da matéria, não é? Então, nos remete a isso. E quem seriam os ricos de espírito? Porque, assim, o Espiritismo, ele nos revela que, ao longo das nossas inúmeras reencarnações, o espírito escolhe a situação que enveredam mais para o orgulho do que para a humildade, ou seja, passar pela porta larga, não é? É que nos leva à perdição, porque é o material, é a matéria que nos leva à perdição muitas vezes. Então, diante das nossas várias reencarnações, a opção é nossa. Vamos ser mais humildes ou nós vamos chegar lá, sabe, assim, não, vamos pelas facilidades, porque eu quero mesmo amealhar riqueza na terra, né? Quero só ter o material. E aí, o que acontece com os ricos de espírito? São pessoas que se orgulham da sua própria inteligência, como a figura aqui nos diz, né? Muito interessante a figura do burrinho. O Antônio é ótimo. O orgulho emburrece até as mentes mais brilhantes. E o pior é que é verdade, porque essas pessoas se orgulham
da sua própria inteligência, dos seus feitos materiais e intelectuais. Ou seja, eles acreditam só no que é material, por ser visível e palpável. Então, eles não aceitam nada que não seja material. E aí eles se colocam de uma forma assim exibicionista, se colocam de uma forma que eu estou acima de tudo e de todos, porque todo orgulhoso ele se sente melhor ou maior, como o Antônio ainda acabou de dizer, não é? Do que o seu semelhante. Ele precisa possuir alguma coisa, porque se ele não tiver nada, ele se sente assim amargurado. Ele tem que ter alguma coisa e fica nesse sofrimento. Veja nessa figura, né? Às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Olha que situação nessa figura. Tem um galho e tem uma mão ali estendida. E o orgulho? O orgulho, por vezes, não nos deixa, né, nos elevarmos, reconhecer que precisamos olhar mais para o alto, né? E por isso, assim, fica nessa luta para possuir bens. Mesmo que esses bens não o satisfaçam interiormente, mas traz segurança. Porque nós temos aí, às vezes, vários exemplos das pessoas, não é? Que são afortunados, mas não traz aquela tranquilidade, muito pelo contrário, traz a intranquilidade, porque precisa de segurança, precisa disso, precisa daquilo, carro blindado, mas ele se sente bem com isso, mas interiormente não se tem uma liberdade, não é? E, normalmente, os ricos de espíritos, eles vêm, né, assim, com toda essa arrogância. Você sabe com quem você está falando? Quem nunca, né, presenciou uma situação dessa, aqueles orgulhosos que acham porque ocupam uma posição elevada numa empresa, então ele se vê no direito se, digamos, a pessoa dos serviços gerais for direcionar uma palavra a ele, como assim? Que audácia! Eu sou poderoso, né, aqui dessa empresa e essa pessoa se vê no direito de vir falar comigo? São os ricos de espírito, porque eles só veem a matéria, por muitas vezes eles não olham nem ao seu redor a situação das pessoas, né? Aí tem esse trecho, né, Antônio, que você ia dizer que que é do Lacordaire, que está nesse capítulo 7, item 11, porque tudo isso que ela está falando, quer dizer, que a Lu está colocando, tudo bem, é a parte que a gente acha que nós somos melhores do que realmente somos, né, em relação aos outros. E às vezes a gente conhece pessoas até que não tem essa parte material, mas se acha melhor do que a outra pessoa, né, porque sou mais inteligente, sou mais esperto, sou mais isso, sou mais aquilo. E o Lacordaire, que nós até fizemos um estudo de um trecho dele na semana passada, ele fala aqui no item 11, né? Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. As virtudes, tá vendo? Ou os defeitos, né? Às vezes a gente vai, né, que a gente estava falando lá, se chega do outro lado, o que você vai encontrar? Se eu vou com meu orgulho, aí tá lascado, né? Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada o modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. Então, isso é o Lacordaire, naquele texto, no item 11, lá no capítulo 7. Sim. Então, ele deixa bem claro, né? Deixa bem claro que na balança espiritual somos todos iguais. Mas por que determinadas pessoas, esses inteligentes, essas pessoas bem-sucedidas de conhecimento, porque meados do século passado, então, a humanidade se cansou dos mistérios que envolviam as religiões convencionais. Então, se cansaram. Aí, por esse motivo, que se intensificou a pesquisa científica, de modo que pudessem demonstrar materialmente o que é alma. Mas os envolvidos nessas pesquisas, eles não tiveram a humildade o suficiente para que permitisse que eles revisassem seus critérios e seus valores, para conceder de fato a explicação do que é a alma. E isso acontecia por quê? Porque era muito materialista. Podemos aqui, nessa ilustração de Kardec, foi quando Kardec, aconteceu isso com ele, foi levar lá para os acadêmicos
aos estudiosos quando ele descobriu que realmente os espíritos existiam. E como que um homem, né, na posição de Kardec, acreditava numa coisa que não era palpável, não era visível. E aí foi quando, né, esses senhores estudiosos sabiam, entendedores de vários assuntos, mas nesse sentido eles eram ricos de espírito, porque eles não acreditavam. Como assim Kardec chega aqui dizendo que a mesa fala, a mesa levanta sozinha? Não é possível. Por quê? Porque não era o material. O foco era o material. E aí eles também... Lu, deixa eu só te interrompendo, porque isso que você está falando bate muito com o podcast que a gente colocou agora. O professor fala justamente isso, o professor Marcelo Gulão Pimentel. Ele fala que Kardec estava tentando juntar com o espiritismo a ideia do materialismo com a ideia do mundo espiritual. Ele estava tentando fazer algo que conversasse, porque ele estava muito focado só no mundo material. E até hoje temos essa dificuldade ainda, né? Mas só um parênteses aqui para mostrar que estava bem nessa linha que você está colocando aqui, essa dificuldade de quem está muito preso ao mundo material se libertar e conseguir entender que existe também um mundo espiritual. Exatamente isso, Antônio, porque eles não consideravam, né, a existência de uma nova ciência que descobriu o intocável, ou seja, o mundo espiritual. Eles não acreditavam nisso. E Kardec estava ali insistindo, né, para que nós pudéssemos, que eles pudessem entender que existia assim. E já visto que Kardec tinha razão, que estamos nós aqui falando dele, e que a espiritualidade realmente ela está aqui entre nós. Então, nós, se trouxermos a humildade, por quê? A doutrina espírita ela não critica quem tem a riqueza, quem tem a acumulação de bens, mas ela também acredita que isso pode atrapalhar se não soubermos a lidar com esses bens, com esse material, com o que temos de material, porque nós precisamos dividir com os outros e por vezes esse bem material não nos deixa ver a parte espiritual, não faz com que não enxergamos o que é invisível. Então, essa é a questão da doutrina espírita. Não proíbe que se possua nada, mas desde que sabemos usá-la. E aí, Kardec aqui nos diz que nós temos, antes desse slide, nós temos aqui também que nós devemos compreender que, onde estivermos, nós devemos valorizar as coisas simples e verdadeiras da vida. Precisamos trabalhar muito em busca dos verdadeiros ideais da vida e nesta caminhada da doutrina espírita. Ou seja, já estamos aí caminhando, tentando entender, tentando compreender que o material e o espiritual caminham lado a lado. E aí Kardec nos deixa aqui esta frase que diz: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, por vezes, né, que nós estamos tão envolvidos com o nosso material e a gente não compreende, às vezes, algo que acontece nas nossas vidas, porque deixamos um pouquinho de lado a parte espiritual, porque nós não conseguimos enxergar. Então, Kardec deixa esse recadinho aqui para a gente, não é? Então, graças a Deus, esse era o recadinho que nós tínhamos que passar e agora o Antônio segue. Segue, E é isso. Então, essa ideia do desapego, não só nas questões materiais, mas também de questões nossas assim de orgulho mesmo, daquelas nossas questões assim dos defeitos. Às vezes a gente se apega muito a esses pontos e lembrando essa questão espiritual, pensando na reforma interior, pensando nessa ideia da criança que Jesus nos fala, da humildade, dos pobres em espírito. De repente é um norte, é uma bússola para nós tentarmos, e cada um no seu passo, no seu caminhar, conseguir ir para essa questão, pensar duas vezes, tentar mudar certo comportamento, identificar um comportamento negativo e tentar trabalhar. Essa aqui acho que é um pouco o conceito desse capítulo nesse aspecto. Bom, grupos, a parte que vocês mais gostam, a parte que vocês pedem, né? Se eu não faço essa parte dos grupos agora, não tem plateia aqui. Então, vamos aqui, tem a quarta passagem que Kardec menciona
nesse capítulo. Realmente, Kardec resolveu utilizar quase todas as passagens do Evangelho nesse capítulo. É o item 7. Né? E Jesus fala essa frase: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, escondesse essas coisas dos sábios e cultos e as revelasse aos pequeninos. Puxa, o que Jesus quis dizer com essa frase? Por que ele está agradecendo, Senhor dos céus e da terra, escondesse essas coisas dos sábios e dos cultos e a revelasse aos pequeninos? Olha de novo a ideia aqui da ideia da criança, né? Por que ele falou isso? Então, essa é a nossa grande discussão. Essa é a questão para vocês que nós vamos aqui discutir, que está lá no capítulo 7, né, no item 7, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Eu até passei para vocês pelo WhatsApp para vocês darem uma lida nesse capítulo, mas aqui nós vamos dividir, acho que dá para dividir em 3 pedaços, porque ele também está dividido em itens. Então tem o item 8, o 9 e o 10. Então o grupo 1 vai ficar com o item 8, o grupo 2 vai ficar com o item 9 e o grupo 3 com o item 10. Beleza? Eu vou fazer a divisão, se ninguém tiver nenhuma dúvida, enquanto eu estou tentando preparar aqui as salas simultâneas. Vou dar 15 minutinhos para vocês fazer essa discussão. Vou mandar depois aqui quais são os itens, né? Grupo 1, o item 8, grupo 2, o item 9 e o grupo 3, o item 10. Tá? Eu estou aqui caprichando aqui para vocês, estou mandando abrir as salas agora. Muito bem, gente. Tempo encerrado, todos aqui. Vamos... É um textinho muito simpático, esse do Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Grupo 1, quem é o ser de luz que vai falar sobre o item 8 dessa reflexão aqui? Quem que será? Grupo 1, item 8. Regina Domingues. Muito bem, Regina Domingues. Fui a escolhida. Isso é ótimo. Então, o que nós conversamos foi o seguinte, aquela explicação de o que queria dizer, por que Jesus agradece ao Pai e tudo que ele deu essa possibilidade de ensinamento aos pequenos e humildes, em vez de dar aos sábios e aos prudentes, né? Então, tem aquela explicação que na antiguidade, nessa época, sábio, douto, era considerado assim aquela pessoa que era um sabichão, que era muito orgulhoso, né? Que tinha orgulho dos seus conhecimentos, né? E daí justamente fica essa questão que eles se consideravam superiores aos outros, né? E os simples e os pequeninos, conforme diz Jesus, quer dizer aquelas pessoas que se reconheciam ignorantes, porque eles eram humildes, e assim sendo, vamos dizer, sabendo que eles tinham muito que aprender ainda, eles ficavam abertos a todos os conhecimentos, né? Então, eles podiam ouvir com atenção as ideias dos outros. Ao passo que os sábios, ou sabichões e tudo mais, eram normalmente orgulhosos e se achavam, até pelo seu próprio orgulho, eles achavam que eles conheciam tudo, que eles sabiam de tudo, e ficavam assim, com os olhos velados e o coração também, para aprender outras coisas. Então, ficou, como eles eram muito envolvidos com essas coisas materiais, eles não tinham nem curiosidade para conhecer coisas novas, né? É mais ou menos isso. Não, legal. A única... até eles terminam aqui. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Agora, aqui simples e humildes não quer dizer necessariamente pessoas ignorantes. Porque a pessoa, exatamente, é uma pessoa que pode ter o conhecimento intelectual, mas está aberto, está entendendo, tem uma sensibilidade espiritual. O problema é quando você foca apenas na questão do orgulho, como ele coloca aqui nesse texto, né? Então, seria o contrário do orgulho, né? Exatamente, quer dizer, é menos o saber formal e mais o que você faz com aquele conhecimento. Assim também como o que você faz com seus recursos materiais, tudo depende do uso que você faz. Mas é óbvio que ele vai preferir fazer o quê? Como Jesus está colocando, eu vou atrás do simples, eu vou atrás daquelas pessoas que têm um comportamento
que está mais aberto a esse tipo de ensinamento, ao mundo espiritual, essa sensibilidade de amor ao próximo. Tanto que Jesus escolhe quem? Ele vai escolher lá os fariseus, os doutos da época, né, os doutores da lei, ou ele vai escolher para ser os discípulos quem? São os pescadores, é o pessoal que, né, não tem um conhecimento formal, não tem lá uma educação formal, até porque quase ninguém tinha uma educação formal na época de Jesus, mas eram pessoas que estavam abertas a essa ideia da espiritualidade, não tinham o seu coração endurecido, como Jesus fala em determinado momento, em uma crítica aos fariseus. Muito legal, Regina, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Agora, só desliga o microfone, por favor. Vamos ver agora quem vai ser o ser de luz que vai falar do grupo 2, o item 9, que é a continuação desse texto. O grupo 2, ele discutiu a respeito... Peraí, quem que está falando? Quem que está falando? É o Ryoshi. Ah, o Ryoshi, ó. Vem Ivani, eu falei, eu estou cego, eu não estou vendo ninguém, então de repente, mas vamos lá. Seja muito bem-vindo, hein? Ótimo ouvir a sua voz aí, vamos lá. Obrigado. Ele vai cozinhar para a gente. Ah, isso é bom. Então, o grupo 2, nós discutimos primeiramente a respeito de por que esses ensinamentos deveriam ser dados ao pessoal mais simples. Porque o pessoal mais simples é como se tivesse a terra fértil, não tivesse nada ainda que estivesse, vamos dizer, sido plantado nessa terra. Então, tudo aquilo que você semeasse nessa terra teria condições de brotar. E, paralelamente a isso, o que acontece? O pessoal sábio, ele tem um certo orgulho, ele sabe que ele tem conhecimento, então ele questiona tudo. Ele acha que, para que o ensinamento frutifique na terra dele, tem que, assim, ele tem que aceitar esse ensinamento. E ele questiona muito. Então, não tem condições de frutificar nessa terra. E aí, o grupo também discutiu a questão do médium Paulo Frutuoso, que falou sobre hoje, que os médicos que operam, eles têm intuição. Na hora de operar, eles recebem intuição. Só que eles não admitem que essa intuição é divina, vem da espiritualidade. E ele afirma que, no futuro, os médicos vão ser todos médiums. Porque o que acontece? Essa força da espiritualidade, ela vai, assim, se tornar tão evidente que não vai ter, assim, condições de refutar. Então, isso aí foi que o grupo discutiu, né? Legal, muito bom. E é isso mesmo, quer dizer, ele fala aqui no final, o Kardec, que Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Às deles quem? Essas pessoas que têm uma dificuldade de compreensão, pelo orgulho, pela fascinação, enfim, por uma série de questões aí, de questões de defeitos, de problemas mesmo, de entendimento de um mundo espiritual, né? Então ele fala assim, ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não os que se acreditam ser mais do que ele. E, na verdade, acaba acontecendo. O homem querer ser, né? Sou mais esperto, eu conheço mais, eu entendo mais, você não conhece. Então, tudo isso nos traz aí essa questão também dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Quer dizer, tudo isso é uma continuação. Quer dizer, tudo isso nesse versículo que Jesus colocou aqui, que o Kardec selecionou lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Né? Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. E ainda bem. Agora, os simples e os pequeninos são o quê? Esse campo fértil, como ele estava falando, mas é o campo fértil o quê? De virtudes, e de menos orgulho, de menos ego. E, finalmente, o item 10. Grupo 3, quem é que vai falar sobre isso, grupo 3? Sou eu que vou falar. Ô, Ari, manda pau. Sábios e prudentes aqui no caso são
aqueles que se aproximam de Deus, mas com a ciência da terra, né? Que tem o coração cheio de orgulho, incapaz de ter fé em seu íntimo e não tem a intuição sublime da sabedoria. Os pequeninos são as pessoas que estão despojadas de orgulho e presunção, guiados pela fé pura que garante uma intuição que absorve os ensinamentos do Evangelho e que pavimenta a sua evolução espiritual, a sua reforma íntima. E por que isso é feito? É a nossa reforma que vai de encontro à evolução. Aqui no final do item 10, ele faz até uma pergunta: de que vale apresentar a luz aos cegos? Aí ele responde que é preciso curar, antes de tudo, precisa curar a causa do mal. Que esses filhos que estão desgarrados serão atormentados por sua incredulidade e que mais adiante se renderão aos ensinamentos. Porque a cegueira, pelo que ele está falando aqui, né, a cegueira, essa ideia da cegueira é provocada pelo véu do orgulho. Então, você precisa tirar, para você curar a pessoa, ela conseguir enxergar essa luz, ela primeiro precisa tirar o orgulho. Por isso que tem muitas passagens no Evangelho em que Jesus cura os cegos. E é uma maneira simbólica de mostrar o seguinte: como que a pessoa deixa de ser cega? Como é que ela consegue voltar a enxergar? Aqui é a simbologia do lado espiritual. Quando ela se conecta com Jesus, então ela tem que passar, né, tirar essa camada, esse véu do orgulho, dessas questões que obscurecem, nos deixam cegos e longe de uma compreensão do que é esse mundo espiritual. Algo mais, Ari? E sempre vale, né, quando você sempre se refere às curas, né, quando ele sempre fala, né, tua fé te salvou ou tua fé te curou, né? Exatamente. É isso mesmo. E não é por acaso que tem essas questões de cura, principalmente em relação aos cegos. Então, dentro do Evangelho, é uma questão simbólica mesmo de você levantar esse véu, trazer aí um pouco mais de entendimento e de compreensão. Mas isso não se faz da noite para o dia. Obviamente, tudo que a gente fala aqui é tudo o nosso passo. Cada um de vocês, cada um de nós aqui nessa humanidade tem a sua própria compreensão, a sua própria maneira de caminhar. O importante é nós caminharmos para tentar levantar esse véu. Espero que vocês tenham curtido essa ideia de pegar um versículo e usar aqui o auxílio de Kardec para fazer esse tipo de análise, porque é um pouco isso mesmo que nós precisamos fazer. É bom vocês se apropriarem dessa possibilidade de vocês olharem o versículo, não estou entendendo isso, de repente ir para uma fonte. A fonte, obviamente, que nós estamos utilizando aqui é Kardec, que nos dá essa luz, esse entendimento de alguma dessas passagens. Então, é um exercício bacana, vocês precisam se apropriar, porque um dia o curso acaba, e vocês precisam, um dia, podem querer entender uma determinada passagem ou tal, vocês já sabem onde vocês podem recorrer. E uma dessas... Espera que agora eu tenho que interromper aqui. Espera aí, eu queria mostrar para vocês um texto de Emmanuel. Um instantinho só, gente, que já está acabando. Vamos... eu quero mostrar um texto do Emmanuel, que ele é bem legal. Vamos ver se vai dar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, reiniciar a apresentação de slides. Eu não sei por que acontece isso, viu, gente? Preciso fazer um tutorial aqui. Emmanuel, está na revista Reformador, em março de 64, ele escreve o seguinte: sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva, mas as maiores calamidades procedem da inteligência sem educação espiritual. Então, óbvio, a gente precisa da escola, a gente precisa da formação técnica, científica, precisamos estar, né? A humanidade tem aumentado a sua parte material muito forte, nós estamos falando isso já há algum tempinho. Isso é muito legal, quer dizer, a parte material a humanidade está uma maravilha. Saímos da selva, pelo menos aparentemente, por causa desse conhecimento, dessa ideia toda de tecnologia, de desenvolvimento intelectual. Mas as calamidades procedem da inteligência sem a educação espiritual, e aí é que a coisa complica. Então, Emmanuel fala o seguinte: iluminemos o nosso raciocínio, sem descuidar do sentimento. Burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio. Veja como as coisas estão ligadas. A gente não pode ficar só de um lado, não pode só ficar vivendo no mundo espiritual. Né? Não dá, nós temos que viver nesse mundo material também. Mas nós temos que iluminar o nosso raciocínio sem descuidar do sentimento. Burilar o sentimento sem desprezar o raciocínio. E a chama da cabeça
não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Olha como as coisas estão muito interligadas. E aí tem essa imagem que eu acho muito bonitinho, que é você afinar, né? Você, é coração e mente, como se fala. Então, nós temos que estar toda hora muito preocupado com isso. Quer dizer, óbvio, temos que utilizar nossa inteligência, nosso raciocínio, nosso senso crítico, mas nós também não podemos esquecer da parte espiritual, dos nossos sentimentos, da nossa reforma interior, mudarmos, sermos pessoas melhores. Tá? Porque aí sim nós vamos fazer valer a pena todos esses ensinamentos de Jesus, do Evangelho, do Espiritismo, que, aliás, era a grande preocupação aí de Kardec, unir tanto essa parte material, racional e tudo mais, com a parte espiritual, para dar um sentido, uma lógica e nos dar um balizamento, um norte para a nossa transformação moral. Então, coração e mentes aí, gente. Esse eu acho que é o mais importante. Semana que vem, como eu prometi, semana que vem, aula especial, convidem, tá? Vamos fazer um piquenique aqui na próxima quarta-feira. A evolução do ser em tempo de transição, o Alexandre Caldini, que é autor dos livros A Vida na Visão do Espiritismo, A Morte na Visão do Espiritismo. Ele vai fazer essa apresentação muito calcada no último capítulo da Gênese, tá? A evolução do ser em tempo de transição, e nós estamos vivendo muito esse tempo de transição, então ele vai falar sobre isso. Pode convidar quem vocês quiserem, o link do Zoom é o mesmo de sempre. Tá certo? Depois, obviamente, também vai ficar disponível no YouTube essa apresentação. Mas ficam todos aí convidados para nós falarmos um pouco sobre essa ideia do progresso espiritual e principalmente essa evolução do ser em tempo de transição. Fechou, gente? E no final de outubro, dia 28, a Sandra, nossa colega aqui, nossa aluninha, vai dar a aula aqui para nós, dia 28. Então, são 2 aulas muito legais. A próxima aí com o Caldini e no dia 28, encerrando outubro, a Sandra Rodrigues. Fechou, gente? Dúvidas? Comentários, destaques, senão nós vamos para o final aqui. Hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi meio caótico aí, principalmente a parte técnica, mas espero que vocês tenham curtido e entendido aí a essência da situação. Né? Beleza? Ninguém, nenhuma dúvida, nenhum dedinho levantado? Então, quem vai fazer? A Juliana Ferraz. Por favor, Juliana, abra o seu microfone, faça o seu encerramento, sem esquecer da caixinha aqui de vibrações. Tá? Peraí, deixa eu só ver se tem alguma... Não precisa, não precisa falar nada, assim, só vai direto na caixa de vibração, não precisa falar os nomes. Né? Tá bom. E assim a gente vai mais rápido. Ok. E nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi dada nessa tarde e pelos ensinamentos tão maravilhosos. Nesse momento, vamos encher nossos corações de vibrações de amor, pela paz entre os homens, por todos aqueles que ainda não estão abertos aos ensinamentos de Jesus, e pelos pequeninos, para que continuem abertos a todos esses ensinamentos. Em todos os lares, muitas vibrações de paz, de harmonia, de saúde. E vamos vibrar também por todos aqueles nomes que se encontram na urna virtual dessa tarde. Que todos saiamos hoje enriquecidos com todas as lições aprendidas. Uma boa tarde a todos. Graças a Deus. Até a semana que vem, gente. Muito obrigado por vocês terem participado. E não esqueça, semana que vem é aulinha especial, hein? Tchau, gente. Uma boa tarde a todos. Uma ótima semana, hein? Luiz, conta o negócio depois da história.